Olá, turma do sétimo ano. Hoje vamos revisar os números inteiros e os números decimais. Vocês ainda lembram o que são números inteiros? Lembra que eles estão presentes em nosso dia a dia, como contagem de dinheiro, previsão do tempo, a temperatura, celular, que são os números de telefone, dívida. Aqui temos os números negativos, nas dívidas são os números negativos, compra no supermercado e etc. Eles podem ser positivos ou negativos, ou neutro, caso zero, ou seja, o zero não é positivo e nem negativo. Os números inteiros negativos são sempre acompanhados pelo sinal de menos. O sinal de menos vem antes do número, então dizendo que ele é negativo, Enquanto os números inteiros positivos podem vir ou não acompanhados pelo sinal de mais. Então, os números inteiros negativos são aqueles que estão acompanhados pelo sinal de menos, e os positivos são os que têm antes, um sinal de mais, ou que não tem. Se não tiver sinal, também ele é de mais. Na reta, nós temos aqui uma reta, dos números inteiros, temos o zero, que é um número neutro, À direita do zero, temos os positivos, que são infinitos, não tem fim, por exemplo, começa do 1, é 1, 2, 3, 4, 5, assim por diante. E antes do zero, à esquerda do zero, temos número negativo, É menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim por diante. E a regra de sinais, que é o famoso jogo de sinais. Aqui nós temos a regra de sinal da adição e da subtração, aonde falamos assim, sinais iguais fica de mais, sinais diferentes fica de menos. Então, menos com menos é mais com menos, menos e mais é igual a menos, e mais é igual a mais. Na soma e na subtração, números com o mesmo sinal, que é soma, o que faz? Soma e repete o sinal. Por exemplo, mais 2 e mais 3, que é igual a mais 5, menos 3 e menos 5. Aí você vai somar menos 3 com mais 5, 8, menos, você vai conservar o sinal, vai repetir o sinal, porque você está somando os números com o mesmo sinal. Números com sinais diferentes, subtrai e coloca o sinal do maior. Então, menos 5 mais 3, 5 tira 3, fica 2, sinal do maior é menos, porque é do menos 5. Menos 4 e menos 6, faz de menos, conserva o sinal do maior, Então, 6 tira 4, fica 2, que é maior o 6. Quando não é multiplicação e nem divisão, sinais iguais, soma-se e conserva-se o sinal. Quer dizer, na adição e na subtração, os sinais iguais, você vai somar e conservar o sinal. Então, por exemplo, menos 2 e menos 4, ficou menos 6. Menos 2 e menos 3, fica menos 5, mais 5 mais 3, menos 8, e assim por diante. Então tá, nos sinais iguais, soma e repete o sinal, Isso na soma e na subtração, quer dizer, na adição e na subtração. O que faz? Sinais iguais, soma e repete o sinal. Sinais diferentes, subtrai e põe o sinal do maior. E na multiplicação e na divisão? Se os sinais forem iguais, o resultado vai ser positivo. Se os sinais forem diferentes, o resultado é negativo. Por exemplo, nos sinais, mais 4 vezes mais 5, que é igual a mais 20. Menos 4 vezes menos 3, 4 vezes 3, 12. Menos com menos ficou de mais. Então, sinais iguais, o resultado é positivo. Sinais diferentes, menos 5 vezes mais 8, que é igual a menos 40. 5 vezes 8, 40. Menos e mais, sinais diferentes. Mais 6 vezes menos 7. 6 vezes 7, 42. Mais e menos, sinal diferente, menos 42. E os números decimais? O que são os números decimais? São os números racionais, não inteiros, expressos por vírgula e que possuem casas decimais. Por exemplo, temos aí, 4,9, que é 4 inteiro e 9 décimos. 0,5, porque é 5 décimos. Um número decimal é formado por sua parte inteira e pela sua parte decimal.
A parte inteira é a que está antes da vírgula, e a parte decimal é a que vem após a vírgula. Então, os números que tem após a vírgula, a gente conta assim. Por exemplo, se tiver um número após a vírgula, chamamos de décimo. Por exemplo, 1 inteiros e 7 décimos. Se tiver 2 números após a vírgula, centésimo. 3 números após a vírgula, milésimo. E assim por diante. Então, olha, nos exemplos, né? 9 décimos, 1 inteiro e 5 décimos, 125 inteiros e 1 décimo. Então, na hora de para realizar as operações com números decimais, devemos alinhar os números seguindo a vírgula e as casas decimais que possuem. Lembre-se de organizar as casas decimais completando com zero, caso seja necessário. Então, quando precisar, você completa com zero. Isso na subtração e na adição, né? Na adição e a subtração são do mesmo jeito. Primeiro, alinhamos as vírgulas, não é isso? Adicionamos o zero, né? Acrescentamos o zero onde falta e calculamos normalmente. Então, tem uns exemplos, temos mais 2 exemplos, né? Que é uma de adição e uma de subtração. Cuidado que se o resultado, quando você tem o resultado é negativo, né? Quando tem números negativos, tem que lembrar, né? Que se ele for maior, o resultado será negativo. A subtração também, ela ocorre ao mesmo jeito da adição, né? A subtração é feita da mesma maneira que a adição. Você vai acrescentar, alinha a vírgula, né? Coloca vírgula embaixo de vírgula, acrescenta zero na casa onde faltou, na casa decimal que faltou e faz a conta normalmente. Só acrescenta-se coloca vírgula embaixo de vírgula, acrescenta zero se precisar e faz a continha normalmente. Já a multiplicação entre números decimais, fazemos a multiplicação normal, né? Faz a multiplicação, depois somando ao final a quantidade de casas decimais dos 2 números e colocando no resultado. Aí, por exemplo, esse primeiro exemplo tem, tenho 3,2 e tenho 2,1. Então, tenho 2 e 1, duas casas que tem vírgula. Então, vai contar da direita para a esquerda, 2 casinhas e colocar a vírgula. No terceiro exemplo, tem 2 casas, 5,12, 2 casas, 0,8, mais uma casa, então tem 3 casas. No final que fazer a continha, você vai contar 3 casinhas da direita para a esquerda e colocar a vírgula. Terceiro exemplo, tem 1,75, então tem 2 casas após a vírgula, 3,11, 2 casas após a vírgula, então vai contar 4 números. Aí contou 4 números e colocou a vírgula. E até a próxima, tá? Tchau!